Paris, 1944. A cidade sangra sob ocupação nazista. Nas ruas, cadáveres. Nas casas, fome. Nos porões, resistentes sendo torturados. E no Hotel Ritz, no mesmo corredor reservado aos oficiais alemães, uma mulher dorme tranquilamente. Não qualquer mulher, mas aquela que libertou o corpo feminino dos espartilhos, aquela que criou o perfume mais icônico do planeta, aquela cujo nome hoje vale mais de 30 bilhões de dólares. Coco Chanel. Mas há algo que as vitrines de luxo não contam. Algo enterrado com a mesma elegância com que ela costurava seus vestidos. Porque Coco não foi apenas uma visionária. Ela foi uma sobrevivente. E sobreviventes fazem escolhas que custam caro. Hoje você vai descobrir o preço real da eternidade. Vamos voltar ao começo. Não ao glamour, mas ao abandono. Verão de 1883, no interior da França. Uma menina nasce entre lençóis sujos de pobreza. Gabrielle Chanel, filha de um vendedor ambulante fantasma e de uma lavadeira que tossia sangue toda manhã. Aos 12 anos, Gabrielle enterra a mãe, vítima de tuberculose. Logo depois, o pai a leva até um portão de ferro, um orfanato comandado por freiras. Ele promete voltar. Ela acredita, mas ele desaparece para sempre. As freiras comandam aquele lugar como verdadeiras carcereiras. Acordar antes do sol. Silêncio absoluto durante o dia inteiro. Trabalho até sangrar os dedos. E costura, muita costura. Enquanto as outras meninas choram pelo abandono, Gabrielle observa tudo com atenção. Observa os movimentos precisos das agulhas, observa os tecidos tomando forma, observa os hábitos pretos e severos das freiras. E ali, naquele silêncio forçado, começa a odiar. Odiar a roupa como prisão, odiar a fragilidade como destino imposto, odiar a pobreza que a deixou ali esquecida. Mas ódio, quando canalizado com inteligência, vira combustível puro. Aos 18 anos, ela finalmente sai daquele lugar. Sem dinheiro, sem família, sem nada além de mãos que sabem costurar e uma promessa silenciosa gravada na alma. Nunca mais ser invisível. Consegue emprego ajustando uniformes militares durante o dia. À noite, canta em cabarés por alguns francos miseráveis. É nessa fase obscura da vida que nasce o apelido que mudaria tudo. Coco. Alguns dizem que veio de uma canção popular que ela costumava interpretar. Outros afirmam que era gíria francesa para mulheres sustentadas por homens ricos. Ela nunca confirmou nenhuma das versões com clareza, porque Gabrielle, a órfã abandonada que ninguém queria, precisava morrer de vez para que Coco, a lenda que todos desejariam, pudesse finalmente nascer. E então surge o primeiro homem com dinheiro de verdade. Etienne Bauçan, rico herdeiro entediado, fascinado por cavalos de corrida e por aquela moça de olhos penetrantes que, estranhamente, recusava seus presentes caros. Porque Coco não queria os vestidos luxuosos que ele oferecia. Ela os achava grotescos, verdadeiras torturas disfarçadas de elegância. Roupas tão apertadas que mulheres desmaiavam durante jantares formais. Saias tão pesadas que andar era um suplício. Espartilhos que literalmente quebravam costelas. Tudo desenhado por homens, para controlar e limitar mulheres. Coco olhava aquilo tudo e pensava uma coisa só. Isso não é elegância de verdade. É uma gaiola de seda. Então ela faz algo completamente impensável para a época. Aparece numa festa da alta sociedade, usando terno masculino completo, calças, gravata emprestada de Bauçan e um chapéu de palha que ela mesma criou com as próprias mãos. O escândalo é instantâneo e avassalador. Mulheres sussurram escandalizadas nos cantos dos salões. Homens riem com desdém aberto. Mas Coco não se importa nem um pouco, porque pela primeira vez na vida inteira, ela consegue respirar de verdade. Está livre, finalmente livre. E todas aquelas mulheres aprisionadas em seus vestidos de gala percebem algo perturbador ao olhar para ela. Elas também querem essa liberdade proibida. Bauçan, meio impressionado e meio divertido com a ousadia, cede um pequeno cantinho no castelo, um ateliê improvisado. Para ele, é apenas passatempo charmoso diamante. Para Coco, é a primeira linha invisível do império que está começando a desenhar. Mas Bauçan não é o homem certo para seus planos maiores. Ele nunca vai acreditar de verdade no potencial dela. Até que numa dessas festas intermináveis da elite francesa, ela conhece Arthur Capel, empresário inglês, ambicioso, com visão aguçada para negócios. E pela primeira vez na vida,
Coco sente algo além de pura estratégia. Ela se apaixona de verdade. Capel vê nela exatamente o que ninguém mais conseguia enxergar. Potencial em estado puro, não como ornamento decorativo, mas como empresária de alto nível. No início da década de 1910, ele financia a primeira loja dela em Paris. Começa pequeno e focado. Chapéus com designs simples, elegantes, completamente modernos. As atrizes começam a usar nas peças de teatro. A alta sociedade segue a tendência como sempre faz. E Coco aprende algo absolutamente fundamental sobre os verdadeiramente ricos. Eles não querem apenas luxo genérico. Querem exclusividade que os diferencie dos novos ricos. Ela vai dar isso a eles, mas sempre do jeito dela, nunca seguindo regras impostas por outros. Poucos anos depois, ela inaugura uma boutique sofisticada em Deauville, a cidade litorânea, onde a elite francesa inteira passa o verão, e demonstra ousadia de novo, como sempre fez. Usa jersey, o tecido humilde reservado para roupas íntimas masculinas, e transforma em vestidos femininos. Leves, práticos, surpreendentemente revolucionários. Pela primeira vez na história recente, as mulheres francesas podem comer à vontade, sem medo de desmaiar. Podem rir alto sem quebrar uma costela presa em espartilho. Podem viver sem pedir permissão constante ao próprio corpo aprisionado. E então a Europa inteira pega fogo de uma vez. A Primeira Guerra Mundial explode com força em 1914 e o continente entra em colapso completo. Lojas de luxo fecham as portas. Fábricas param as produções. Homens vão morrer nas trincheiras lamacentas. Mulheres assumem fábricas, hospitais, escritórios que antes lhes eram proibidos. De repente, ninguém quer mais vestidos elaborados com plumas e babados inúteis. Elas precisam de roupa para trabalhar duro, para sobreviver à guerra, para lutar pelo futuro. Enquanto outros estilistas desistem e fecham as portas derrotados, Coco vê oportunidade gigantesca, onde outros veem apenas ruína absoluta. Desenha coleções funcionais, práticas, mas ainda mantendo sofisticação. A guerra que destruiu a Europa construiu tijolo por tijolo o Império Chanel, porque Coco sempre soube transformar caos total em negócio lucrativo. Mas há um custo pessoal brutal que ela não consegue evitar. Final de 1918. Capel casa com outra mulher, uma aristocrata inglesa de linhagem impecável e sobrenome antigo. Porque Coco, por mais rica que esteja ficando rapidamente, ainda carrega a mancha indelével da origem humilde, sem título de nobreza, sem sobrenome de prestígio real. Boa o suficiente para a amante discreta, jamais para a esposa oficial. A dor é profunda como ferida aberta, que não cicatriza. Mas o relacionamento continua em segredo mesmo assim. Ela se conforma com as migalhas emocionais, até que no final de 1919, tudo desaba de uma vez. Capel morre num acidente terrível de carro. Dizem que estava indo encontrar Coco quando perdeu o controle do veículo na estrada. Foi a última vez registrada que alguém viu Coco Chanel chorar de verdade. A dor crua fermenta devagar, vira raiva concentrada e gelada, e 2 anos depois, ela lança sua vingança perfumada contra o mundo. Chanel número 5. Não é apenas uma fragrância qualquer. É uma declaração de guerra aberta contra a sociedade inteira, que a rejeitou por origem. Uma composição química complexa, incrivelmente sofisticada, absolutamente inesquecível. Um cheiro que grita em silêncio. Eu venci todos vocês no final. Décadas mais tarde, Marilyn Monroe diria em entrevista famosa que dormia usando apenas algumas gotas de Chanel número 5. Não era simples marketing calculado. Era mitologia pura transformada em perfume. O tipo de história poderosa que constrói impérios duradouros. O mesmo tipo de história que você encontra em outras figuras históricas que misturaram luxo absoluto e tragédia pessoal. Mas voltemos a Coco e ao que estava por vir. Porque há um problema sério surgindo. Para produzir o perfume em escala verdadeiramente global, ela precisa de capital massivo. Pierre Wertheimer entra em cena nesse momento. Empresário judeu com experiência profunda em cosméticos. Ele investe pesado na produção. Ela assina o contrato sem ler todos os detalhes. 10% dos lucros totais para ela. 90% para ele. Coco aceita porque precisa desesperadamente do dinheiro. Mas é uma ferida emocional que nunca jamais vai cicatrizar de verdade.
Os anos seguintes são dourados como nunca. Coco lança o pretinho básico que toda mulher passa a desejar. Os sapatos bicolores que se tornam instantaneamente icônicos. As bolsas acolchoadas que toda socialite precisa ter. Cada criação dela redefine completamente o que significa luxo verdadeiro no mundo moderno. Luxo não é mais sofrer em nome da beleza imposta. É liberdade absoluta vestida com estilo impecável. É poder feminino disfarçado de simplicidade elegante. Nessa época dourada, ela conhece o Duque de Westminster, um dos homens mais absurdamente ricos de toda a Inglaterra. O relacionamento amoroso abre portas gigantescas que antes estavam completamente trancadas para ela. Jantares formais com membros da realeza britânica. Amizade genuína com Winston Churchill, o próprio Churchill. Coco não está apenas vendendo roupa cara. Está tecendo pacientemente uma rede internacional de poder e influência que vai muito além das simples passarelas de moda. Mas enquanto ela conquista o mundo do luxo, a Europa inteira começa a mergulhar em sombras ameaçadoras. Hitler sobe ao poder absoluto na Alemanha. As tensões políticas crescem perigosamente e poucos percebem que uma tempestade devastadora está chegando rápido. Verão de 1940. A Wehrmacht invade a França com força total. Paris cai em questão de poucas semanas. Coco toma uma decisão que parece lógica no momento. Fecha todas as lojas, dispensa milhares de funcionários de uma vez e faz algo que mudará sua história para sempre, de formas que ela talvez nem imagine naquele momento. Ela não foge para lugar seguro, fica em Paris ocupada, no Hotel Ritz especificamente, que agora serve de quartel-general luxuoso para oficiais nazistas de alto escalão, que ali naquele cenário surreal inicia um relacionamento amoroso com Hans Günther von Dinklage, oficial graduado da inteligência alemã, enquanto Paris é saqueada sistematicamente, enquanto judeus são caçados nas ruas como animais, enquanto resistentes são torturados em porões escuros. Coco vive em segurança completa no Ritz. Sua loja de perfumes, diferente de absolutamente todas as outras, continua funcionando normalmente. Seus produtos continuam sendo vendidos sem interrupção. A pergunta óbvia surge: por que exatamente? Sobrevivência desesperada? Talvez seja apenas isso. Mas documentos oficiais revelados décadas depois sugerem algo bem mais sombrio e calculado. Viagens misteriosas e mal explicadas a Madrid. Reuniões secretas com membros da aristocracia britânica. Operações de inteligência cuidadosamente disfarçadas de viagens de negócios. Há evidências documentadas de que ela tentou usar sua velha amizade com Churchill para negociar algum tipo de paz separada com os alemães. Churchill recusou terminantemente, porque em 1944 a derrota alemã já era apenas questão de tempo. E tem outro detalhe perturbador, mais frio, mais calculista ainda. Durante toda a ocupação, os nazistas implementam leis severas confiscando empresas de proprietários judeus. Pierre Wertheimer, seu sócio principal no perfume, é judeu. E Coco, que há anos inteiros odeia receber apenas 10% miseráveis dos lucros do seu próprio perfume, vê uma chance dourada surgindo. Com apoio direto de oficiais alemães influentes, ela tenta tomar controle total e definitivo da empresa. Enquanto milhões de pessoas lutavam desesperadamente apenas para sobreviver à guerra, ela lutava com todas as forças para recuperar 90% de um perfume. Mas Pierre Wertheimer é mais esperto que ela imaginava. Transfere tudo temporariamente para um amigo francês não judeu de confiança. Foge para os Estados Unidos antes que seja tarde. Sobrevive ao inferno todo. E quando a guerra finalmente termina, ele recupera tudo de volta legalmente. Coco continua com seus míseros 10%. A jogada arriscada fracassou completamente. A guerra acaba, enfim. Paris respira aliviada depois de anos. E Coco é presa pelas autoridades, interrogada longamente, acusada formalmente de colaboração com o inimigo. Milhares de franceses comuns são julgados publicamente nessa época. Muitos são executados em praça pública como exemplo. Mulheres que simplesmente dormiram com alemães têm a cabeça raspada à força e são arrastadas pelas ruas sob cusparadas. Mas Coco Chanel é liberada, sem julgamento público, sem explicações oficiais para ninguém. Como isso foi possível?
Há teorias perturbadoras circulando até hoje. Churchill teria interferido diretamente nos bastidores para proteger segredos explosivos da aristocracia britânica que podiam vir à tona num julgamento aberto. Ou talvez Coco simplesmente tenha usado sua fortuna imensa e conexões poderosas para comprar silêncios estratégicos de pessoas-chave. Até hoje ninguém sabe ao certo a verdade completa, mas o resultado final é absolutamente claro. Ela escapa totalmente impune de qualquer punição. Porém, não pode ficar em Paris mesmo assim. A hostilidade popular é palpável nas ruas. Ela parte para a Suíça discreta, exílio dourado e confortável, mais longe dos holofotes que tanto amava. Quase uma década inteira assistindo de longe, impotente, enquanto outros ocupam o trono que construiu. Christian Dior se torna o novo rei absoluto da moda francesa, com seus vestidos volumosos, pesados, teatralmente exagerados. Tudo que Coco sempre desprezou com cada fibra do ser. Ela observa tudo de longe e ferve por dentro em silêncio. Até que em 1954, aos 71 anos de idade, ela finalmente decide voltar com tudo. Reabre a Maison Chanel oficialmente. A imprensa francesa a massacra sem piedade. Velha ultrapassada, acabada, colaboradora nazista. Mas do outro lado do Atlântico, onde poucos conhecem ou ligam para os detalhes sombrios do passado europeu, ela é recebida como verdadeira lenda viva. Jackie Kennedy veste Chanel publicamente. Elizabeth Taylor veste Chanel nos tapetes vermelhos. Hollywood inteira a abraça, sem fazer perguntas inconvenientes. E contra todas as probabilidades imagináveis, ela vence de novo. Porque talento puro não tem memória moral. E o mercado global não liga minimamente para a ética duvidosa quando o produto final é genuinamente desejável. Coco Chanel morre em 1971. 87 anos completos. Sozinha num quarto do Ritz, o mesmo hotel onde viveu entre oficiais nazistas décadas antes. Deixa para trás um império fashion, avaliado hoje em mais de 30 bilhões de dólares, pertencente aos netos de Pierre Wertheimer, o homem judeu que ela tentou ativamente destruir durante a ocupação alemã. A ironia final e perfeita da história toda. Então voltemos à pergunta que abre tudo. Quem foi Coco Chanel de verdade? Visionária que libertou mulheres do aprisionamento da moda ou oportunista calculista que dormiu literalmente com nazistas? Gênia criativa incomparável ou colaboradora fria que tentou roubar a empresa de judeu perseguido? Mulher que superou pobreza extrema ou alguém que pisou em cadáveres morais para subir ao topo? Talvez ela tenha sido todas essas coisas contraditórias ao mesmo tempo, porque seres humanos reais não são uma coisa só, simples e definida. São contradições complexas, embrulhadas em pele e ambição desmedida. E Coco Chanel foi talvez a maior contradição de toda a história da moda mundial. Uma mulher que libertou o corpo feminino de prisões físicas enquanto fazia pactos diretos com quem aprisionava povos inteiros em campos, que criou beleza genuína em meio ao horror absoluto, que transformou dor pessoal em poder comercial e poder em legado eterno. Ela mesma disse certa vez com aquela confiança inabalável: "Eu não me importo com o que você pensa de mim. Eu simplesmente não penso em você." Era verdade essa afirmação? Ou era apenas o último e mais perfeito disfarce que ela costurou meticulosamente para si mesma ao longo da vida? Paris, 1944. Ela dormia tranquila entre generais alemães no corredor do Ritz. Hoje, décadas depois, seu nome dorme em vitrines de luxo espalhadas pelo mundo inteiro. Mas no silêncio pesado daquele corredor histórico do Ritz, ainda ecoa baixinho uma pergunta que nenhum perfume caro consegue disfarçar ou apagar. A que preço exato se compra a eternidade? A riqueza tem um preço. Aqui nós contamos quanto.